O ano em que uma mulher cega previu como o início do fim do mundo. Seu nome era Baba Vanga e ela não era uma vidente qualquer. Ela previu a morte de Stalin com um ano de antecedência. Descreveu o 11 de setembro, décadas antes de acontecer. Viu o naufrágio do submarino Kursk e acertou a eleição do primeiro presidente negro dos Estados Unidos em 1989. Mas suas previsões para 2026 são diferentes, mais específicas, mais perturbadoras. E agora, em 2026, o mundo inteiro se pergunta: o que mais ela viu? Vangelia Pandeva Gushterova, nascida em 1911, em uma pequena vila da Macedônia. Uma menina comum, até que aos 12 anos tudo mudou. Um tornado violento apareceu do nada e a arremessou pelos ares. Quando encontraram Vangelia, ela estava coberta de areia e detritos, seus olhos destruídos. Ela nunca mais enxergou. Mas, segundo testemunhas, foi após esse dia que Baba Vanga começou a ver coisas que ninguém mais conseguia. No começo, eram visões pequenas, objetos perdidos, pessoas desaparecidas, mas rapidamente sua fama se espalhou. Em 1942, o czar Boris III da Bulgária a visitou pessoalmente. Ela previu a data exata de sua morte. Ele morreu exatamente quando ela disse. Mas o que realmente transformou Baba Vanga em uma lenda? Foram as previsões que ela fez sobre eventos que pareciam impossíveis de saber? Durante 50 anos, até sua morte em 1996, ela recebeu milhares de visitantes, políticos, celebridades, pessoas comuns, todos buscando respostas. E muitos saíram de lá apavorados com o que ouviram. Porque Baba Vanga não via apenas o presente, ela via décadas à frente. E em algumas de suas previsões são impossíveis de ignorar. O ano era 1952, Guerra Fria no auge. Joseph Stalin era o homem mais poderoso do mundo comunista. Um visitante perguntou a Baba Vanga sobre o futuro da União Soviética. Ela ficou imóvel por um momento. Então disse: Stalin não verá a próxima primavera. Vejo sua morte em março. 5 de março de 1953, Joseph Stalin sofreu um derrame cerebral e morreu. Como uma mulher cega, em uma vila isolada da Bulgária, poderia prever a morte do líder soviético com meses de antecedência? Mas essa foi apenas a primeira. O que ela viu em agosto de 2000 foi ainda mais específico e trágico. Antes de morrer, em 1996, Baba Vanga deixou uma previsão registrada. No final do século, em agosto, Kursk estará debaixo d'água. O mundo inteiro chorará por ele. Muitos pensaram que ela estava falando da cidade russa de Kursk. Não fazia sentido. 12 de agosto de 2000, o submarino nuclear russo K-141 Kursk sofreu uma explosão e afundou no mar de Barents. 118 homens morreram. O mundo inteiro assistiu, impotente, enquanto a tripulação enviava mensagens desesperadas antes de sucumbir. Ela havia previsto, 4 anos antes, o nome, o mês e o destino. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao que ela teria dito sobre um dia que mudaria o século XXI para sempre. Anos 80, décadas antes dos eventos. Baba Vanga recebe um visitante e, de repente, interrompe a conversa. Ela começa a descrever algo perturbador. Vejo os irmãos americanos caindo.
atacados por pássaros de ferro. Haverá fogo, muito fogo, e o mundo nunca mais será o mesmo. 11 de setembro de 2001, as Torres Gêmeas do World Trade Center, literalmente irmãos, atingidas por aviões, pássaros de ferro. Mais de 3.000 pessoas morreram naquele dia. Coincidência? Talvez, mas há mais. Porque em 1989, uma década antes de Barack Obama entrar para a política nacional, Baba Vanga disse algo extraordinário. O 44º presidente dos Estados Unidos será negro. Ele será o último da forma como conhecemos. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. Barack Obama, o 44º presidente, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Ela não poderia saber. Em 1989, Obama tinha 28 anos, era um estudante de direito, nenhuma carreira política, nenhuma notoriedade. E ainda assim, Baba Vanga viu. Ela errou sobre ele ser o último? Ou será que ela viu algo que ainda não compreendemos? Mas tudo que você ouviu até agora são previsões sobre o passado, eventos que já aconteceram, que podemos confirmar. Agora, vamos falar do que realmente importa. O que Baba Vanga viu para 2026? E por que milhões de pessoas ao redor do mundo estão prestando atenção? Antes de morrer, Baba Vanga deixou uma série de previsões para os próximos séculos. Mas 2026 era especial. Ela chamou de o ano da virada, o momento em que as coisas começariam a mudar irreversivelmente. Vamos começar pela mais conhecida e talvez pela mais assustadora: o início do fim. 2026 marcará o início do fim, mas não o fim em si, mas o começo de uma cascata de eventos que não poderão ser revertidos. Vago? Sim, mas Baba Vanga raramente era específica sobre catástrofes globais. Ela descrevia sensações, imagens. E segundo o registro de pessoas que a visitaram nos anos 90, ela foi mais específica em consultas privadas. Ela teria dito que 2026 seria o ano em que os avisos seriam ignorados pela última vez. O ano em que a natureza começaria a cobrar sua dívida. O ano em que as fronteiras começariam a desmoronar de verdade. Mas havia algo mais específico, algo sobre a Europa. E quando você ouvir, vai entender por que as pessoas estão inquietas. 2026, vejo fogo no leste da Europa. Não é o início, é a expansão. O que começou como uma chama se tornará um incêndio. Considerando os eventos atuais entre Rússia e Ucrânia, essa previsão ganhou um peso perturbador. Será que ela viu o que estamos vendo agora? Ou algo ainda está por vir? Baba Vanga teria dito que, em 2026, mais países serão forçados a escolher um lado, e que a escolha errada custará caro. Mas não apenas sobre conflitos humanos. Ela viu algo acontecendo com o próprio planeta, algo que a ciência moderna está começando a confirmar. 2026, a água começará a se mover de formas que a humanidade nunca viu. Cidades que bebem do mar se afogarão nele. Ela descreveu tempestades que duram semanas e secas onde sempre houve água. Falou sobre o gelo que chora, possivelmente referindo-se aos derretimentos acelerados das calotas polares. E mencionou algo específico. Cidades costeiras começarão a evacuar, não por guerra,
por água. A ciência climática prevê que, em 2026, pode ser um ponto crítico para vários ecossistemas. Coincidência? Mas talvez o mais perturbador seja o que ela disse sobre a tecnologia, sobre algo que estamos criando agora. 2026, o homem criará algo que pensa, mas não como ele pensa, algo diferente. Ela não usou a palavra inteligência artificial. O termo nem existia em seu tempo, mas descreveu assim: máquinas que aprendem sozinhas, que tomam decisões, que começam a fazer perguntas. E então, ela disse algo que deixou seus ouvintes em silêncio. Em 2026, uma dessas máquinas fará uma pergunta que ninguém saberá responder, e essa pergunta mudará tudo. O que ela quis dizer? Que pergunta seria essa? Uma IA questionando sua própria existência, seus propósitos, seus criadores. E finalmente, a previsão que menos pessoas conhecem, a mais específica e talvez a mais importante. Nos últimos meses de vida de Baba Vanga, ela recebeu um astrofísico búlgaro. Ela perguntou sobre o futuro da exploração espacial. Ela ficou em silêncio por alguns minutos, então disse: 2026, o homem encontrará algo. Não procurava, mas encontrará. Algo antigo, algo que sempre esteve lá, invisível. O astrofísico perguntou: no espaço? Ela respondeu: em todo lugar. E quando encontrar, perceberá que nunca esteve sozinho e que as perguntas que fazia eram as erradas. O que isso significa? Uma descoberta sobre vida extraterrestre? Uma nova física? Algo sobre a natureza da realidade? Ninguém sabe. Então, o que fazemos com tudo isso? Olha, seria irresponsável apresentar tudo isso sem mencionar o outro lado. Pesquisadores e céticos apontam alguns fatos importantes. Primeiro, muitas das previsões de Baba Vanga só foram descobertas depois dos eventos acontecerem. Não há registros contemporâneos de todas elas. Segundo, ela também fez previsões que falharam completamente. Previu uma terceira guerra mundial em 2010. Disse que a Europa estaria deserta em 2016. Nada disso aconteceu. Terceiro, previsões vagas podem se encaixar em múltiplos eventos. Conflito na Europa é algo que, infelizmente, acontece com frequência. E ainda assim, há algo sobre os acertos, sobre a especificidade de alguns deles, sobre o timing, Kursk, Obama, as datas, os nomes. Como explicar? E agora, em 2026, resta saber: será o início do fim que Baba Vanga previu? Ou apenas mais um ano na longa história da humanidade? Talvez a verdade seja essa: vivemos sempre no limiar. Cada geração enfrenta seus desafios. Cada era tem seus medos. Baba Vanga viu algo, ou apenas expressou as ansiedades universais da humanidade? A resposta você vai descobrir em breve. Todos nós vamos. Porque 2026 não é mais uma previsão distante. É agora. E você, acredita nas previsões de Baba Vanga para 2026? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos conversar. E se esse vídeo te fez pensar, deixa aquele like e se inscreve no canal. Toda semana tem conteúdo novo sobre mistérios, fenômenos inexplicáveis e histórias que desafiam a nossa compreensão. E se você quer saber mais sobre outras previsões famosas, ative o sininho e não perca os próximos vídeos. E eu tenho certeza que você vai gostar.